Neemias. E eu quero falar sobre construção, como nós temos falado aqui. Toda construção exige comunhão. Hoje pela manhã eu falei construção e oração, baseado no texto da palavra de Deus, do próprio livro de Neemias, no capítulo 1. E no último domingo à noite aqui também eu abordei sobre essa temática. Neemias estava no cativeiro na Babilônia e Deus cumpriu a sua promessa de libertar o povo de Israel que estava cativo ali na Babilônia durante 70 anos, e Deus o fez, Deus cumpriu a sua promessa. E Neemias foi o último que levou o restante do povo que estava na Babilônia para Israel, e a proposta de Neemias era construir as muralhas que estavam derrubadas. E ele entrou num processo de oração profunda. Ele clamou ao Senhor, e isso está registrado no capítulo 1. Nós vamos falar na próxima oportunidade sobre a oração de Daniel. Meus amados, está mais do que comprovado que Deus ouve as orações. Deus ouve as orações. Mas parece que o povo de Deus tem se esquecido disto. Parece que as orações têm sido colocadas em segundo plano. Mesmo que a ciência comprove que as pessoas de oração, quando doentes, têm maior probabilidade de serem curadas. A oração feita por alguém doente pode surtir efeito na vida daquela pessoa e curá-la. E a pergunta é: por que o povo de Deus não tem dado o real valor à oração? Não só a oração coletiva, mas a oração individual. Quando você acorda, durante o dia, durante a noite. A Bíblia diz que Deus trabalha no turno da noite. E muitas vezes Deus tira o teu sono. E muitos vão contar carneirinho para voltar a dormir. Vão ver as mensagens que tem no seu celular. Vão ver algum filme, algum entretenimento para voltar a dormir. E muitas vezes Deus está nos dando oportunidade de nos sintonizarmos com Ele em oração. A oração move a mão de Deus. Aqueles que creem podem dizer um amém? Você crê nisto? Eu creio nisto. Por isso a gente canta, e não pode ser só uma música. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Isto não pode ser apenas uma canção ou frases de efeito. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos orar, porque nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Quer queiramos ou não, nós vivemos diariamente envolvidos numa batalha espiritual. Seja na tua casa, nos teus relacionamentos, seja no teu trabalho, seja na tua vida pessoal. Agora mesmo minha esposa, tive que chamá-la aqui para uma batalha espiritual com alguém. Nós estamos aqui, ela está batalhando lá. Nós nos esquecemos que a nossa batalha é contínua. Por isso, às vezes, quando você está dormindo, o diabo vai te incomodar e vem aquele sentimento de morte
sentimento de tristeza, sentimento de tirar a própria vida. E o escudo que vai te proteger é o escudo da fé, mas só quem tem fé ora, quem não ora não tem fé, porque acha que é desperdício de tempo. Diz o texto da palavra de Deus que Neemias, ele precisava do mover de Deus, da ação de Deus, e ele entra em oração 40 dias. 40 dias orando por uma causa, clamando ao Senhor, jejuando, chorando, cheio de tristeza. Ele confessa os seus pecados, ele pede clemência a Deus, porque ele sabia que estava diante de um grande desafio, diante de uma grande obra a ser realizada. E nós, como igreja, estamos diante de um grande projeto. É um projeto divino na face da terra, e Deus te chamou para fazer parte desse projeto. Anular as obras de Satanás e tirar pessoas do inferno para o reino da luz. É um projeto divino e que vai exigir muita oração, muito temor de Deus, porque senão, ao invés de ganharmos a batalha, o diabo passa a perna em você. Basta você baixar a guarda, basta você achar que é homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de oração. Se de fato a tua vida não estiver no altar, o diabo te derruba, destrói teus filhos, destrói tua casa, destrói a tua vida. E há muitas vidas destruídas, mesmo que as pessoas digam ser evangélicas, seguidoras de Cristo Jesus. É preciso demonstração de que você depende de Deus. Eu costumo dizer, não adianta você ser uma pessoa boa, você tem que demonstrar que é uma pessoa boa. Não adianta você dizer que é uma pessoa honesta, você tem que demonstrar que é uma pessoa honesta. Não adianta você dizer que é um crente, você tem que demonstrar que você é um crente. E o que vai revelar isto é o teu relacionamento com Deus, uma vida em comunhão com Ele, uma dependência total dEle. Não podemos fazer a obra do Senhor sem o poder do Senhor, sem a inspiração do Espírito Santo de Deus. E o que eu observo na vida de Neemias é que ele era um homem dependente de Deus. E por ser dependente de Deus, Deus foi abrindo as portas para ele, porque ele sabia muito bem que muitos inimigos iam se levantar. Aquele problema que você não entende, aquela situação adversa, você às vezes nem imagina, mas é o diabo fazendo laços, é o diabo jogando setas contra você, é o diabo querendo te destruir. São os inimigos dos filhos de Deus que se levantam. O projeto de Neemias era a reconstrução dos muros de Jerusalém. E ele clama ao Senhor, o Senhor abre as portas. O rei Artaxerxes permite que ele vá reconstruir os muros. O rei lhe dá cartas para que ele pudesse apresentar às autoridades com as quais ele se encontrasse. As portas foram se abrindo, porque Deus estava naquele negócio. Nós sabemos que Deus está conosco, mas os inimigos vão se levantar. O capítulo 2, no verso 10, diz assim, capítulo 2, o verso 10, porque o primeiro problema que você vai enfrentar na sua trajetória, na sua caminhada de fé, são os inimigos que hão de surgir. E primeiramente eles vão desdenhar de você. Olha o que diz o verso 10, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita,
ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Esses homens aqui, Sambalate, Tobias, o Gesem, eram autoridades em Samaria. E Israel estava completamente destruída desde a invasão de Nabucodonosor, quando a Babilônia invadiu Israel e destruiu o templo, as moradias, a nação, destruiu os muros. E lá estavam os samaritanos, uma mescla de povos que ali estavam, desde que a Síria dominou aquela região. E eles não queriam o bem de Israel, não queriam a reconstrução da cidade. Por isso o texto diz que eles ficaram furiosos quando viram aqueles que estavam querendo o bem dos israelitas. O inimigo vai ficar furioso com você quando vê que você está envolvido num projeto divino. Ele vai se levantar com todas as armas contra você. Vai te intimidar. Vai rir da sua cara. Vai te menosprezar. Por isso eu quero ler o verso 19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial, Amonita, Gesem, o arábio, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? O que vocês estão pretendendo fazer? Eles desprezaram Neemias e todos que com ele estavam. Quantas vezes você já ouviu o diabo soprar no teu ouvido assim: você está naquela igreja, o que você está fazendo lá? Esses homens aqui, eles tinham origem judaica. Agora eram mestiços, mas a origem deles era judaica. Isto revela que mesmo no meio do povo de Deus, muitos vão se levantar para destruir a tua fé, destruir o propósito que Deus colocou no teu coração, te desanimar. O que eles pensam que vão fazer, acham que terão êxito no intento deles. Menosprezo, fúria contra aqueles que estão dentro do projeto de Deus, de reconstrução de alguma coisa, de salvação de vidas. O capítulo 3 de Neemias vai nos mostrar que Neemias dá-nos uma lição tremenda de estratégia. Porque vejam bem, toda a nação estava destruída, faltava um homem de coragem, um homem temente a Deus. E todos homem e mulher que são tementes a Deus buscam de Deus qual a estratégia que devem usar. E se você ler o capítulo 3, você vai ver Neemias colocando as famílias que estavam próximas do muro, para que cada família se tornasse responsável pela construção daquela parte. Ele distribui tarefa para todo mundo. Então, na igreja de Cristo, amado, a obra não é realizada por alguns, pelos pastores, pelo ministério de adoração, pelos diáconos. Você faz parte desta obra, amém ou não? Você tem que se sentir parte da construção de algo que é projeto de Deus. É projeto de Deus. Quando chega no capítulo 4, a obra está prosseguindo, mas os inimigos não sossegam.
Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Ridicularizou, zombou daqueles que estavam naquela obra, dos que estavam naquela construção. Primeiro propósito de Satanás, sabe qual é? Tirar o teu ânimo, tirar o teu entusiasmo na obra do Senhor. E muitos às vezes abrem mão por coisas fúteis, coisas que não têm valor. No versículo 3 desse capítulo 4 diz assim: Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. As pessoas vão desacreditar de você, vão achar que o que você está realizando não tem valor. Por que Deus colocou no meu coração dar aquela palavra na hora dos dízimos? Porque eu tenho certeza que muitos já buzinaram no teu ouvido: você está dando dinheiro para pastor? Você é um idiota. Dá dinheiro para a igreja? E o que eu tenho mais visto na internet hoje em dia são pessoas zombando da fé, zombando daqueles que são fiéis. Aqui está a prova do que o diabo faz. Neemias estava realizando um projeto de Deus. Deus abriu todas as portas, mas ele tinha que ser vigilante. Ele tinha que ter postura de homem temente a Deus. Você tem que ter postura de homem temente a Deus, de mulher temente a Deus. As pessoas vão tentar ridicularizar o seu líder, vão procurar ridicularizar a sua igreja, vão procurar zombar do que você faz. Mas você tem que ter uma postura de homem temente a Deus e mulher temente a Deus. E ninguém pode tirar a tua convicção de fé e saber que esta obra que nós estamos envolvidos nela é uma construção não no mundo material, mas no mundo espiritual. E todos são importantes nesta obra. O versículo 8 desse capítulo 4 diz assim: todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Quando o inimigo vê que não está conseguindo êxito, ele procura trazer confusão no meio do povo de Deus. E não é sem frequência que você sempre vai ver um crente insatisfeito com outro, um crente que às vezes está comentando negativamente contra o outro. Isso é armadilha de Satanás, amados. Nós temos que ver uns aos outros como irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Entre nós podemos até falar um do outro, mas se alguém falar com a gente vai sair em defesa do nosso irmão. É nosso irmão. A pessoa que está do teu lado é teu irmão, é tua irmã. O pastor que está à tua frente é teu irmão. E você tem que sair em defesa contra as ciladas do maligno. Toda dissensão é provocada pelo maligno. Toda confusão tem como objetivo tirar o ímpeto, tirar o ânimo. Versículo 11: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então, cada vez mais vai se agravando as ameaças. O inimigo vai procurar te desanimar, vai procurar trazer confusão, e em muitos casos vai ameaçar de morte. Vocês não sabem,
porque eu nunca contei aqui. Mas até antes de sair, eu falei com a minha esposa, Deus está me falando para eu contar uma história antiga. E contei para ela e falei, posso contar? Até ela ficou receosa. Mas eu falei, vou contar, se Deus mandar eu vou contar. Eu gostava de correr aqui, ao lado aqui. E um dia eu estava correndo e ouvi um estampido de tiro. E todo mundo abaixando assim, não entendia. E eu corria com o meu celular. E o meu celular começou a tremer, eu fui olhar. E alguém escreveu assim, eu estou te observando correndo à beira do rio. Cuidado que num momento ou no outro você vai aparecer dentro desse rio aí, alvejado de balas. Eu não nego para você que eu corri mais ainda, mas foi em direção à minha casa. Eu corri, cheguei em casa. E eu falei com a minha esposa assim, eu vou embora de Juiz de Fora porque agora querem tirar a minha vida. Agora querem tirar a minha vida. Depois de já ter sofrido tantos ataques. E foi um momento difícil, eu confesso para vocês. Mas eu lembro dessas palavras de Neemias, não no texto que eu estou lendo agora, mas lá na frente que eu lerei para vocês. E aquilo veio na minha mente. Neemias, quando ameaçado de morte, ele disse assim, um homem como eu fugiria. Um homem como eu fugiria. E isso me deu força para continuar. E eu sabia, Deus me mostrou qual a razão. A razão era destruir a obra que Ele tinha começado através desta igreja. Porque a própria palavra diz que ferindo o pastor, o rebanho se dispersa. Às vezes o diabo quer te ferir, meu amado. Porque ele sabe que você ferido, você vai ferir outras pessoas. Você tem que buscar em Deus a fortaleza que você precisa para poder dizer como Neemias, uma mulher como eu, um homem como eu, não vai fugir, não vai recuar. Que maior é o que está em você do que o que está no mundo. É esta convicção que nós temos que ter. Neemias sofreu todas as ameaças possíveis, porque estava realizando uma obra para Deus. E se você tiver essa convicção, a obra que você está realizando é para Deus, Deus vai te dar vitória contra todos os seus opositores, contra todos os seus inimigos. Mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que confiar em Deus como se tudo dependesse de Deus. Mas tem que fazer a tua parte como se tudo dependesse de você. Olha o que diz aqui a partir do verso 16. Deste mesmo capítulo. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto a tocar a trombeta. Eles dependiam de Deus, mas não descuidaram da parte deles. Nós dependemos de Deus, mas você não deixa a tua casa aberta. Você não deixa seu carro aberto. Você não pode ser descuidado.
Nós temos que depender de Deus como se tudo, de fato, dependesse só dele. Mas temos que fazer a nossa parte como se tudo dependesse de nós. Há muitas pessoas que às vezes têm uma enfermidade e dizem: eu vou orar, não vou ao médico, não vou tomar remédio, que Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer o milagre. Não, você tem que depender de Deus, mas tem que ir ao médico. Você tem que depender de Deus, mas tem que tomar os remédios, porque Deus cura através dos médicos e através dos remédios. Cura sem eles também. Mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Neemias diz: nós nos pusemos em oração. Mas todos estavam com as suas armas na mão. Todos estavam preparados para se defender. E agora vem um texto fundamental, que é o versículo 22. Ele trazia sempre do seu lado alguém que tocasse o chofar, que desse o sinal. E ele então assim se expressa: naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Vejam que era trabalho incessante, vigiar à noite e trabalhar durante o dia. Mas sabe o que ele notou? Que os seus adversários usaram uma estratégia. E qual foi a estratégia? Desanimar as pessoas. Viram que não tinham êxito ameaçando Neemias. Começaram a desanimar aqueles que estavam com Neemias. Nenhum líder faz alguma coisa sozinho. Nenhum pastor. A obra precisa ser de todos. Por esta razão, ele orientou as pessoas: vocês vão manter guarda, vocês vão trabalhar o dia todo. Mas quando ele percebeu que as pessoas estavam fraquejando, eu volto agora ao verso 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados distantes um dos outros. Ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus pelejará por nós. Olha, meus amados, o que Neemias constata é que a obra era muito importante, mas o povo estava distante no propósito. Não era distante geograficamente, mas era distante no propósito. Eles estavam desanimados, perderam a esperança, perderam a coragem. E então ele diz a todos os líderes, ele diz ao povo: a obra é importante, mas nós estamos separados um dos outros, longe no muro. No lugar onde ouvirdes o som da bozina, da trombeta, ali vos ajuntareis. O nosso Deus vai pelejar por nós. O povo de Deus precisa se unir. Sem a união não há construção. Nem construção na tua casa, na tua empresa, na igreja do Senhor. É preciso que nós sejamos unidos. Unidos na mesma fé. Unidos no mesmo amor. Unidos no mesmo propósito. Um sociólogo disse recentemente: apesar dos grandes estádios que reúnem milhares de pessoas,
Apesar dos transportes coletivos, ônibus, aviões, que transportam centenas de pessoas, apesar das grandes cidades, que os sociólogos chamam de megalópolis, conclui ele dizendo: nunca o ser humano esteve tão longe um do outro. E com o surgimento da tecnologia e dos celulares, às vezes você está reunido em torno da mesma mesa e longe um dos outros. Os pais longe dos filhos, o marido longe da mulher, os crentes longe um dos outros. E Neemias diz: vocês precisam voltar a estar juntos, juntos no mesmo propósito. No lugar onde ouvirdes o som da bozina, ali vos ajuntareis. O nosso Deus vai pelejar por nós. Deus peleja a favor ou em favor dos seus servos. Deus peleja em favor da sua igreja, mas a igreja de Cristo precisa estar unida no mesmo propósito: salvar o mundo perdido pelo qual Jesus Cristo deu a sua vida. É preciso que haja o mesmo sentimento, desejo de buscar a Deus em oração, desejo de participar do corpo de Cristo, desejo de fazer a obra do Senhor. E isso precisa brotar em cada coração. Não adianta estar só no coração do pastor, tem que estar em cada coração. Você dizendo de si para si mesmo: eu vou me unir a esse povo, porque eu sei que Deus tem uma grande obra para realizar aqui nessa cidade. E mais ainda, eu tenho a convicção de que o nosso Deus vai pelejar por nós. Quando Deus peleja por nós, a vitória é certa. A vitória vai ser alcançada na tua casa, no teu trabalho e na igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus tem um propósito. Deus está fazendo uma grande obra, está contando comigo e contando contigo. Eu não fugi, não fugirei. Você não pode se amedrontar. Você não pode recuar. Nós temos que avançar cada dia mais contra o império das trevas. Porque Deus, Ele está conosco. Deus, Ele é por nós. Diga para a pessoa que está com você aí do lado, diga: Deus é por você. Deus é por você. Deus toma a tua batalha, Deus toma a tua guerra e Ele vai te dar vitória. Amém, amados? Vamos todos nos colocar em pé.